A candidatura do Bloco de Esquerda está hoje aqui junto à Assembleia Legislativa para, uma vez mais, protestar contra a pouca vergonha que é a não existência de um regime de incompatibilidades e impedimentos. Essa não existência faz com que, por exemplo, um deputado de manhã possa aprovar leis que o pode beneficiar nesse mesmo dia à tarde ou no dia seguinte de manhã. Esta é uma situação escandalosa que não existe em mais nenhum ponto do território nacional. E nós, naturalmente, se elegermos um deputado à Assembleia da República, e o Bloco de Esquerda certamente na Assembleia da República, tudo irá fazer para que este regime de incompatibilidade seja estendido aos titulares de cargos políticos da região autónoma da Madeira. Fizemos-lo quando apresentamos uma proposta de revisão constitucional, onde, relativamente à autonomia, introduzimos na nossa proposta uma norma que pretendia alargar e estender esse regime de incompatibilidades e impedimentos aos titulares de cargos políticos na região autónoma da Madeira, nomeadamente os deputados regionais, para que esta região e a nossa região não seja uma espécie de offshore político onde se fazem negócios, onde, por exemplo, um deputado possa votar uma lei que lhe concede, como já aconteceu, a exploração do casino de jogos do Porto Santo por 30 ou 40 anos. Isto é uma vergonha, não existe em mais nenhuma zona do país e é por isso que nós, efetivamente, vamos insistir nesta situação. Tenho cá hoje o meu amigo Daniel Oliveira, que também veio dar o seu apoio a esta candidatura, a candidatura do Bloco de Esquerda Madeira à Assembleia da República e que, naturalmente, dir-vos-á porque é que vai dar este apoio. Bem, no momento em que o PSD e Passos Coelho falam no país sobre o desperdício do Estado, o Estado grande, o Estado gordo, nós temos ouvido muito esse tipo de declarações que geralmente têm como objetivo cortar nas prestações sociais e no Estado Social. Temos aqui um excelente exemplo na Madeira, o PSD. O PSD tem um discurso um pouco esquizofrénico quando está na Madeira, quando está no continente, em que é um exemplo de desperdício e, sobretudo, do Estado clientelar e do Estado corrupto. É absolutamente impensável que os deputados à Assembleia Legislativa e os que têm cargos políticos possam tomar decisões na sua própria, naquilo em que vão ter vantagens. Desse ponto de vista, é fundamental para a transparência aqui na política madeirense, mas na política nacional, que o Bloco de Esquerda consiga ter que o Bloco de Esquerda, que é provavelmente o partido que aqui se mais bate de uma forma mais corajosa e mais permanente pela transparência, pela lisura no comportamento político e contra o Estado clientelar e o Estado corrupto, tenha uma representação no Parlamento Nacional para dizer que a Constituição da República se aplica no país todo, que a ética política não tem offshores, ou seja, não há espaços no país onde ela é dispensável, e bater-se na Assembleia Nacional pela transparência aqui na Madeira e em todo o país e, sobretudo, para desmascarar quem tem discursos, tem um discurso em Lisboa e outro discurso no Funchal. Um comportamento, ou a defesa de um comportamento em Lisboa e outro no Funchal. Não é admissível que o Dr. Alberto João Jardim continue na sua senda de impunidade absoluta, podendo decidir tudo o que quer, como quer, sobretudo, geralmente, para beneficiar os seus amigos. Porque é disso que se trata. Aqui na Madeira, os contribuintes madeirenses pagam para enriquecer os amigos do Dr. Alberto João Jardim. Esta questão das incompatibilidades existe também na Assembleia da República? Existe uma lei de incompatibilidades na Assembleia da República, ou seja, a lei de incompatibilidades que é aplicada aos deputados nacionais não é aplicada aos deputados da Assembleia Legislativa da Madeira. E não tem resultado, tem funcionado, tem permitido evitar essa situação? Significa, ouça, há sempre quem consiga tornear a lei, como nós sabemos. Infelizmente, e em Portugal, nós sabemos que isso é uma especialidade nacional. Apesar de tudo, faz alguma diferença quando o Estado envia uma mensagem clara, dizendo isto não é tolerável que deputados aprovem leis das quais vão beneficiar, para benefício próprio, e, portanto, os deputados, por exemplo, da Assembleia da República não podem votar leis em que estejam de alguma forma envolvidos, ou de que sejam beneficiários. Aqui podem basicamente fazer o que quiserem, mas é uma das características do regime jardinista. Eu gosto muito de ouvir o Dr. Alberto João Jardim falar do regime, é uma expressão que ele costuma utilizar. Ele é a caricatura do regime. O Estado clientelar, o Estado corrupto, o Estado
que toma decisões em benefício de poucos, tem aqui na Madeira o seu representante máximo, que é o Dr. Alberto João Jardim. É o representante máximo do regime que ele tantas vezes diz criticar. É o representante pleno dessa promiscuidade entre interesses públicos e interesses privados, em que pessoas utilizam o Estado e o dinheiro dos contribuintes para enriquecer. O Dr. Alberto João Jardim e as pessoas que o rodeiam são provavelmente o melhor exemplo daquilo que temos que combater no país, que existe noutros sítios do país, mas que aqui é feito de uma forma absolutamente descarada e desenvergonhada. É uma proposta que pode ter sucesso, passando pelas mãos de políticos que contornam a situação, como diz o Daniel? Não, a questão é assim, pode haver sempre quem viola a lei. Pior de tudo é quando a lei nem existe. Ou seja, é diferente quem enriquece ilicitamente, violando as leis da República, e nós sabemos, a esses chamamos criminosos. Outra coisa é quando uma lei nem sequer considera que isso é um crime. Ou seja, quando uma lei permite que um deputado, que alguém que foi eleito para decidir a bem do povo, decide a seu próprio bem e sem que haja nada na lei que o impeça. Porque nós podemos indignar-nos e indignamos, e eu indignamos, a corrupção não é seguramente um exclusivo na Madeira. Bom, se fosse era bastante mais fácil de resolver o problema. O problema é que na Madeira ela está institucionalizada. O problema na Madeira é que ela é legal. E isso não é uma pequena diferença. Ela é legal. Ou seja, o que é dito aqui é que há uma exceção para a Madeira numa lei que devia ser absolutamente consensual. Não tem nada a ver com a autonomia. A autonomia não pode significar, nem quer significar seguramente para os madeirenses, que os madeirenses podem ser mais roubados do que o resto dos portugueses. Ou seja, a autonomia não serve para dizer aos madeirenses que eles são menos do que o resto dos portugueses. Serve para dizer que eles são iguais com as suas especificidades. E uma das especificidades não é seguramente de ser mais roubados que o resto dos portugueses, ou seja, terem governantes que decidem para dar aos seus amigos. E às vezes, pior ainda, não é para dar aos seus amigos, é para dar a si próprios. E, portanto, parece-me... Eu nem consigo perceber como é que isto ainda é um debate. Só é um debate porque o Dr. Alberto João Jardim não debate com ninguém. E como o Dr. Alberto João Jardim não debate com ninguém, pode defender o indefensável. É indefensável que não haja aqui uma lei de incompatibilidades que impeça os deputados de decidir em causa própria. É uma regra básica da democracia. E, infelizmente, aqui na Madeira ainda temos que fazer o debate de algumas regras básicas da democracia. Em Portugal a democracia é imperfeita em todo o continente. No continente e nas ilhas. É imperfeita. O problema é que aqui na Madeira é um pouco menos que imperfeita. Ainda estamos em algumas coisas na discussão mais básica das discussões mais básicas. E os deputados o deputado do Bloco de Esquerda aqui na Madeira e seguramente um deputado do Bloco de Esquerda na Assembleia da República seguramente será um combatente pela ética na política e por regras claras. No continente, no país inteiro, na República e seguramente aqui também na região autónoma da Madeira.